Ó, quem apareceu depois de anos-luz. Quase isso. Nós dois e o gato. E o gatório. Buenas, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desse Lado. Sejam bem-vindos de novo, né? A gente tava desse lado, a gente foi pro outro lado, a gente voltou pra esse lado, já foi do outro lado de novo e agora estamos aqui. A gente ficou um tempo sumido aí, várias coisas aconteceram nesse final de ano, novembro e dezembro foram bem atribulados, né, amor? Bem corrido. Tem um monte de vídeo pra trás, que ficou pra trás, talvez a gente resgate eles e coloque aí nas próximas semanas, mas a gente veio aqui falar que a gente de fato tá voltando e aí eu vou fazer esse vídeo aqui explicando um pouco o que aconteceu nesses últimos 2 meses, por que foram dias felizes, por que foram dias tristes, como foi nosso Natal, como foi nosso Ano Novo, como foi nosso comecinho de ano e os nossos planos daqui pra frente, que inclui retomar o canal com uma periodicidade fixa. Agora, ontem a gente fez até um cronograma, que a gente não tinha feito isso ainda, Está né? chique demais. Está chique, fez planilha e tudo mais. A partir do momento que você faz uma planilha para uma coisa, já era. Já era. Na verdade, a gente tem várias planilhas que ficaram Que não para trás. funciona para lá. Mas essa vai dar certo. A gente criou uma lista de conteúdo que a gente quer postar. Em teoria, a gente tem conteúdo até março, então já é alguma coisa. Uhum. A gente quer abordar várias coisas que a gente não falou ainda, porque a gente estava muito focado em corrida e no carro. A gente pretende trazer mais conteúdo agora relacionado à imigração, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, como foi o nosso processo de green card, a parte financeira aqui dos Estados Unidos, né, de crédito e tal. Nossa vivência. Nossa vivência por mesmo. aqui, compartilhar as experiências que a gente já teve, quem Exato. sabe ajudar ou enfim. A ideia é mais compartilhar nosso dia a dia aqui, a gente vai fazer alguns vlogs de semanas que a gente vive por aqui. Nossa vida não é muito agitada não, né, mãe? Não, nossa vida é bem normal. Até a gente fica pensando se faz sentido postar mesmo, porque basicamente é tipo, trabalhar, a gente trabalha remoto. Vai no mercado, Vai no mercado, vai na academia. Casa, vai na academia, arruma casa. Quando vai na academia, né? Porque ultimamente nós tá furando a bola. E às vezes a gente faz uma coisinha ou outra que a gente não sabe se é interessante, mas a gente vai tentar fazer, né? Eu acho que não custa a gente tentar postar e ver o que acontece. Acho que vai ser legal. É isso. Eu tenho que arrumar o quarto, porque a gente chegou de viagem tem 4 dias? 4 dias que a gente chegou, né? 4 dias? 4, a gente chegou sábado. Nossa, nem parece. Sábado, né? Domingo, segunda, terça. Parece que faz 2 meses já que a gente chegou. Mas também parece que ontem a gente tava lá. A gente tava lá. Tá bem, não meio, quero meio voltar perdido. tão cedo pro Brasil. Quero não. Eu vou colocar a câmera ali no quarto enquanto eu arrumo as coisas. Dá pra gente conversando um pouquinho de como foi esse final de ano. O marido vai trabalhar um pouquinho agora nos projetinhos paralelos dele. E é isso. Bora lá. Ó, eu falei que o quarto tava bagunçado. Era isso aqui que eu queria dizer, ó. Olha o tanto de coisa que ficou aqui em cima desta cômoda. Algumas coisas que ficaram ali no chão porque roupa que não foi guardada e coisa que ainda não voltou pro lugar certo. E aquele meu cantinho ali, que é o pesadelo do meu marido, que gosta de deixar tudo super organizado e eu sou totalmente o oposto, bem desorganizado. Eu tava dando uma olhada aí no canal, acho que um dos últimos vídeos que a gente postou tava começando o outono, tava tudo bem laranjinha, agora já era. Não sobrou uma folha nas árvores, o que é comum. A gente saiu daqui, ainda tava relativamente ok, mas quando voltamos, só ladeira abaixo. Voltamos no meio do inverno, chegamos aqui com menos 15, acho. Mas eu vou voltar um pouquinho. Comentei que estava no começo do outono e eu estava bem próximo de ir fazer minha viagem, que era aquela viagem que eu estava me preparando, postando os vídeos aqui da corrida e tudo mais. Deu tudo certo na minha viagem. A corrida foi mais difícil do que eu imaginei que seria. Foi sofrida, foi bem desafiadora para mim. Eu sabia que eu ia sofrer, eu sabia que eu não tinha tido tempo de me preparar como eu gostaria, especialmente para a corrida de 21 quilômetros, mas ainda assim eu consegui fazer as provas. Foi uma viagem extremamente importante para mim, muito mais importante do que eu achei que seria. O projeto da corrida foi para mim um retorno a uma conquista só minha, independente de filha, independente de marido, independente de casa, era eu querendo fazer uma coisa por mim. Eu passei por vários desafios aí nessa preparação, foi bem dolorido fisicamente, foi bem desafiador, então ter cruzado a linha de chegada nas 3 corridas, de fato, significou muito mais do que eu achei
que significaria. Eu fiz vídeos na corrida de 5 km, fiz alguns vídeos na corrida de 10 km enquanto eu ainda estava lá na Disney. Sobre a corrida de 21 km eu fiz um vídeo aqui em casa, que foi um vídeo bem emocionante, inclusive eu chorei, marido chorou, e eu imagino que quando eu subir também, quem for assistir vai chorar também, porque foi um vídeo bem emocionante. E a gente vai subir esses vídeos aí um pouquinho mais pra frente. Depois que eu saí de Orlando, eu fui pro Brasil. E foi a primeira vez, desde que eu me mudei pra cá, que eu voltei pro Brasil. Então foi bem interessante voltar pra casa, porque eu voltar pra casa não é mais a minha casa. Eu não sei se eu já considero que aqui é 100% a minha casa. Eu não acho que eu me sinto totalmente pertencente a esse país ainda. Mas, por outro lado, eu também não me sinto mais brasileira. Então, falta um pouco, eu acho que esse é um lance bem comum de imigrante, porque você fica um pouco sem casa, você fica um pouco sem referência de qual é o seu lugar. E eu tava até um pouco aflita, um pouco com medo com relação a essa viagem, de como é que eu ia me sentir voltando pro Brasil depois de 5 anos. Eu não posso dizer que eu fiquei muito desconectada, porque tirando a época da pandemia, meus pais vieram para cá várias vezes. E meus pais hoje são a referência que eu tenho de quem eu conheço no Brasil. Eu quero ir para o Brasil para ver meus pais. Como eles vêm bastante para cá, acho que não tinha tanto essa desconexão. Mas voltar para casa deles foi bem interessante. Fiquei 3 dias na casa deles, foi bem rápido. Mas foi um tempo que, depois que eu cheguei aqui, eu percebi que nem foto eu tirei. Eu não fiz vídeo, não fiz foto, não fiz nada. Eu só fiquei curtindo realmente meus pais. E foi muito gostoso. Foi muito significativo para mim ter ido para lá sozinha. Cheguei no Brasil na terça-feira de manhã e aí no sábado de manhã meus pais foram me levar para casa dos pais do marido e o marido saiu daqui e foi para lá. Então a gente se encontrou lá, na casa dos meus sogros, que até então eu não conhecia pessoalmente. Eu já devo ter contado aqui, a gente já deve ter contado de como é que foi a nossa história, de como é que a gente se juntou. Então falta pra gente esse lance de conhecer família, de conhecer os amigos, tal. Então eu tava bem ansiosa para ir conhecer os pais dele e os amigos dele, porque a gente foi para lá justamente para um casamento de um dos melhores amigos dele. E a gente ia ser padrinhos. O casamento foi super bacana. Na segunda-feira eu já vim embora. E eu vim e ele ficou. Então foi de novo mais uma viagem um pouquinho diferente, porque, recapitulando, eu fui para Orlando, depois eu fui para Ourinhos, que é a casa onde meus pais moram. Daí o marido saiu daqui, foi para Hortolândia, onde os pais deles moram. Meus pais me levaram para Hortolândia, a gente ficou uns dias em Hortolândia. Eu vim embora e ele ficou lá mais uma semana. E aí no domingo seguinte ele veio embora. O plano nesse ponto era organizar todos esses vídeos que a gente tinha pendente, subir todos os vídeos das corridas. Esse era o plano, mas mais ou menos uma semana e meia depois, a gente descobriu que a gente estava grávidos. E aí, tudo que a gente tinha de plano até aquele momento foi totalmente mudado nesse ponto. Com todo o gato aqui em volta, Ruba tá aqui, Rosa tá aqui, ó, super curiosas as duas. Fazia tempo que elas não pareciam, não faziam parte das gravações aqui, então acho que elas vieram me acompanhar. Antes de eu continuar esse vídeo, eu quero deixar aqui um alerta de gatilho, porque embora eu tenha sorrido bastante ao falar da descoberta da gravidez, o final dessa história não é muito bom. Eu acabei perdendo o bebê. Falei já bastante sobre isso na minha rede social, falei na newsletter que eu tenho escrito toda semana. Vou deixar os links aqui para quem quiser ver o post onde eu fiz uma descrição do dia que a gente teve essa notícia, mas eu queria já deixar esse alerta aí, que eu sei que é um assunto sensível. Vou tentar não me emocionar muito para falar, embora seja um tema bem delicado, mas não quero que ninguém seja pego de surpresa aí. A gente descobriu então em novembro, mais ou menos no meio de novembro, a gravidez. O marido e eu, a gente já tinha o sonho de ter filho. Esse ano foi pra gente um tempo em que a gente se propôs a tentar engravidar naturalmente, e aí provavelmente no ano seguinte, que é agora 2025, a gente ia procurar
as alternativas ou tratamento, alguma coisa que seja nesse sentido, por conta da minha idade, principalmente. Eu já tinha passado no médico de família aqui, conversado com a minha médica, explicado para ela nossos planos, e ela falou assim, enquanto você está tendo seus ciclos normais, não tem porquê você não conseguir engravidar. Óbvio que quanto mais velha a mulher vai ficando, tem toda aquela treta, enfim. Mas o fato é que no meio de novembro, a gente descobriu a gravidez. Fizemos um examezinho de farmácia, deu positivo. Foi muito surpreendente pra gente e ao mesmo tempo um pouco assustador, porque exatamente por conta da questão da minha idade, a gente sabia que seria uma gravidez um pouco complicada, vamos colocar desse jeito. Nossa decisão foi que a gente não ia falar para ninguém até completar as 12 semanas, que é quando você realmente sai daquele período de maior risco. Porém, como a gente já tinha outra viagem programada para ir para o Brasil, a gente queria aproveitar e contar para os nossos pais pessoalmente, porque a gente não ia ter oportunidade de falar com eles a não ser por vídeo depois. Então a gente decidiu abrir essa exceção, ao invés de esperar as 12 semanas, em dezembro, que a gente já ia para passar o Natal e Ano Novo para lá, a gente ia contar para os pais do Du, para o irmão do Du e para a esposa dele, e para os meus pais e para os meus irmãos. A gente chegou no Brasil no dia 20 de dezembro e contamos para os pais deles. Foi muito emocionante a notícia, seria o primeiro neto do primeiro filho, então foi uma novidade muito legal e a gente pôde a gente sentiu muito amor e muito acolhimento. Foi muito gostoso ter passado essa semana com eles, com essa notícia. E eu já estava naquele mood de que qualquer pessoa que pedisse qualquer coisa para mim, eu ia falar, não posso porque eu estou grávida. Eu estava bem nesse espírito, nesse estado de espírito. Nos últimos dias que a gente estava lá na casa dos pais dele, eu comecei a sentir algumas coisas um pouco diferentes. Antes da gente sair daqui, a gente já tinha feito um ultrassom, estava muito cedo ainda para fazer ultrassom, então nesse ultrassom não deu para ver nada, só a formação, todo o meu corpo se preparando, saco gestacional e tudo mais, mas a gente não chegou a ver batimento cardíaco do bebê. O que a nossa médica aqui falou que era normal por conta do tempo. E aí a gente foi para casa dos meus pais. Quando a gente chegou na casa dos meus pais, a gente também contou para eles e para os meus irmãos. E foi de novo uma alegria muito grande. A gente sentiu muito amor mesmo. Então eu acho que o bebê que eu tinha, ele sentiu todo o amor que veio da nossa família, isso eu tenho certeza. Mas logo que eu cheguei na casa dos meus pais, eu já pedi no dia seguinte para ir procurar um ginecologista. Não, porque eu estava vendo que alguma coisa não estava normal. A gente foi na primeira passagem não programada no médico, foi no dia 28, passei lá de manhã, ela fez os exames, falou que não estava tudo normal, mas era para eu voltar para casa, ficar de repouso, tomar uma medicação. O que eu comecei a sentir antes foi progredindo, no dia seguinte eu voltei para o médico e aí a gente fez um exame novamente e aí foi constatado que naquele momento eu já estava num processo de aborto espontâneo. Eu fiz, como eu falei, um relato bem detalhado desse dia em específico, da minha perspectiva desse dia, no meu Instagram. Foi um dia bem estressante em que, desde o momento que eu descobri que a nossa gravidez não era mais viável, até o fim desse dia eu passei por muita coisa mesmo, inclusive muita dor. Não só o sofrimento da perda, mas muita dor mesmo, porque eu precisei tomar medicação para expelir o que ainda tinha do feto dentro da minha barriga, do tudo que o meu corpo estava ali preparando. Eu precisava tirar toda essa preparação do meu corpo. E aí a gente tentou fazer isso com medicação e até que chegou um momento que eu falei, não aguento mais e pedi para fazer o procedimento da curetagem, que é a limpeza do útero. E aí é muito confuso quando você está com dor, você identificar o que é pior, é a dor física ou é a dor psicológica da perda em si. Foi um dia bem marcante na minha vida, foi um dia bem dolorido em todos os sentidos. E aí eu voltei para casa dos meus pais já na madrugada. Eu acho que de todos os cenários, a pior situação, eu consegui viver isso da melhor maneira possível, que foi tendo meu pai do meu lado. Meu pai é médico, então ele me ajudou a passar pela Santa Casa, a ser atendida por
pessoas com que ele conhecia, ele ficou junto comigo na sala de cirurgia, o que faz uma diferença gigantesca. Quem já passou por uma cirurgia sabe que o sentimento de você entrar num centro cirúrgico, ele é muito desesperador, porque você está numa situação de muita vulnerabilidade. E aí, se olhar para o lado e ver uma pessoa conhecida, já acalma tudo, faz as coisas, mesmo as coisas mais difíceis, ficarem mais fáceis. Deu tudo certo no procedimento, eu passei pelo que eu tinha que passar, voltei para casa dos meus pais, a gente passou o ano novo lá e aí viemos embora no último final de semana, a gente chegou aqui no dia 4 de janeiro. Eu queria falar um pouco sobre isso, mesmo eu já tendo falado no meu Instagram e na newsletter, porque eu fiquei surpreendida com o quanto de gente que me deu uma devolutiva de eu também já passei por isso, o tanto de mulher, especificamente. Eu sabia, por leituras que eu já tinha feito, que é muito comum perder o bebê no começo da gestação, os 3 primeiros meses, as 12 primeiras semanas, é comum isso acontecer, mas eu não sabia o quão comum isso era. Eu não sabia o quão dolorido isso era, e eu acho que isso não tem como mensurar, não tem como comparar, mas eu não sabia quantas pessoas perto de mim já tinham passado por isso. E eu senti que falta informação. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de falar sobre as coisas, eu tenho minha maneira específica de falar, porque eu gosto de falar assim num vídeo ou escrevendo, mas eu me senti acolhida por todas essas pessoas e ao mesmo tempo eu me senti muito sozinha e percebi que todas essas pessoas também se sentiram muito sozinhas quando passaram por isso. Então é uma situação bem delicada, eu ainda não sei muito bem como lidar com isso, eu sei que eu ainda não estou pronta para não falar sobre isso, então isso ainda volta bastante para mim, tem dia que eu só começo a chorar, tem dia que parece que está tudo tranquilo, tem dia que parece que não aconteceu, tem dia que parece que está acontecendo naquele dia. Então é muito confuso porque é um sem fim de sentimento, é muita coisa que brota dentro da gente, acho que especificamente da mulher, por conta de tudo que acontece no corpo da gente. Não faz 10 dias ainda que eu passei pelo aborto e pela curetagem, então o meu corpo ainda tem um monte de hormônio dentro dele. Eu ainda sinto o peito muito dolorido, porque foi o primeiro sintoma que eu tive tanto na gravidez da Júlia quanto nessa gravidez. Eu tô cheia de espinha no rosto, meu cabelo tá caindo, eu tô com várias manchas na cara, que pelo que eu li são sintomas, entre aspas, comuns da gravidez e sintomas especialmente do tanto de hormônio que eu tive que tomar. É muito hormônio, enfim, tem uma série de coisas físicas acontecendo comigo e uma série de coisas psicológicas também, uma série de coisas na minha cabeça. Eu não sei se eu vou voltar ao que eu era antes. Eu acho que eu já posso falar que eu quebrei em algum ponto dentro de mim que não vai mais ser consertado, mas a vida segue. Então, foi por conta de tudo isso que aconteceu nesse final de ano que a gente ficou distante do canal, e eu também fiquei muito distante do meu Instagram. Eu sou uma pessoa muito ativa no Instagram, quem tá por aí já me segue há mais tempo já sabe que eu tô sempre fazendo stories, tô sempre falando do que tá acontecendo, o que eu tô fazendo, como é que tá, enfim. As últimas 3, 4 semanas eu fiquei bem quieta, eu não me sentia à vontade para falar. Primeiro porque no primeiro momento a gente estava curtindo tudo que a gente podia curtir com a nossa família, e depois porque eu estava principalmente entendendo e vivendo o meu luto. Mas eu queria me deixar aqui à disposição, porque eu não me arrependo de ter contado para as pessoas que eu contei dessa gravidez. Embora tenha sido poucos dias que a gente curtiu junto, foram dias muito importantes. Foram dias em que eu me senti muito amada, eu tenho certeza que o nosso bebê também se sentiu muito amado. Antes da gente ir para o Brasil, eu estava aqui com o marido, a gente tentando controlar a expectativa, não vamos criar muita coisa. Ao mesmo tempo que a gente falava não vamos criar muita coisa, a gente estava fazendo lista de nome, eu estava escolhendo os carrinhos de bebê que eu queria comprar, eu estava fazendo lista de coisas que eu ia precisar, enfim. Mas eu faria tudo de novo. Porque todos esses momentos que a gente viveu, essas 8, 9 semanas que a gente viveu da gestação, foi muito perfeito, foi muito gostoso. O desfecho não foi o que a gente queria, obviamente, mas eu não me arrependo de ter vivido
tudo que eu vivi, de ter sentido tudo que eu senti, de ter conversado com ele todo dia, de ter colocado a mão na minha barriga, de ter falado, enfim, de ter escutado meus sogros falando o quanto que eles estavam felizes. Eles também ficaram bem devastados com a notícia, bem tristes, meus pais também, obviamente, mas foi muito legal ver a reação de todos eles. Meu irmão, principalmente, ficou muito contente. Meu irmão acho que teve a reação mais inesperada para mim. Ele ficou bem emocionado, ficou bem contente. Eu tenho um irmão que é mais novo e aí ele foi o último de nós três, somos em três em casa, ele foi o último a ter filho. E ele falou, eu nunca achei que eu ia ver as minhas irmãs tendo filho depois que eu tive os meus filhos. E aí ele viu essa possibilidade, então ele ficou bem emocionado. E aí mesmo tendo sido poucos dias que a gente curtiu junto, eu não me arrependo. A dor da perda de um filho, ela é muito solitária. Por mais que eu não estive sozinha, literalmente, em nenhum momento, eu acho que eu nunca me senti tão sozinha. E eu imagino que muita mulher se sente assim também. Mas eu queria me deixar à disposição, caso alguém queira conversar sobre, caso alguém queira reviver os momentos. Nesses dias também eu descobri que uma prima minha, uma prima de primeiro grau, filha do irmão do meu pai, passou por isso recentemente e ela foi a primeira pessoa com quem eu consegui conversar e falar sobre tudo que aconteceu sem chorar, porque ela também passou por uma situação parecida. Então, enfim, eu quero me deixar aqui à disposição. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser perguntar, eu tô sempre aberta a esse tipo de conversa. Eu senti falta de pessoas para conversar sobre, então não queria que outras pessoas passassem por isso, que sentissem essa falta. E aí esse foi o nosso final de ano. A gente está hoje no dia 7 de janeiro, tá bem recente esse vídeo, ó, vai sair rapidinho. E aí os planos que a gente tem agora para 2025 a gente refez, porque até pouco tempo atrás eram planos que envolviam roupinha de bebê e tudo mais. Mas ainda assim a gente tem nossos planos para esse ano. E, enfim, o que tiver que acontecer vai acontecer. A gente, de fato, pretende tentar de novo, tentar engravidar de novo. Não sei o quanto a gente vai falar sobre isso aqui, mas é isso. É o que tem por vir. De todo lado, de toda forma, é um 2025 que a gente está com outros planos diferentes agora. Eu vou subir lá, voltar a encher o saco do marido, porque a gente quer compartilhar um pouco do que a gente pensou, especificamente pro canal, para esse ano. A Dona Rosa veio aqui, ó, dar uma cheirada na câmera. Vou lá pra cima, ó, carinha dela aí. Nem é preta da mamãe. Deixou tudo preto aí à frente da câmera. Vem pra cá. E aí já a gente conversa mais um pouquinho. Vou roubar esse aqui de você, ó. Você desligou ele? Não, aí, tá ligado. Deixar no meio aqui. Ficar com a mãozinha, lembra que a gente viu um vídeo que a mulher ficava só, assim, ó? O vídeo inteiro só. Bom, eu tava comentando que a gente tem agora novos planos para esse ano. A gente precisou mudar às pressas os planos que a gente tinha. Mas os planos que a gente tem pro canal, acho que estão bem bacanas. A princípio, a gente pretende lançar vídeo toda semana. Começando nessa semana, toda quinta-feira, é isso, né? Que a gente isso, decidiu. exato. A gente, como a gente comentou lá pra trás, a gente fez já tem uma planilhinha aí com várias coisas que a gente quer falar, algumas coisas planejadas. A gente queria pedir a opinião de vocês, o que vocês querem ver. Como a gente falou no começo, a nossa vida aqui não é muito interessante, é uma vida bem normal, bem pacata. Mas sempre tem coisas que pra gente se tornou rotina aqui, se tornou super normal, mas que às vezes é interessante pra quem tá aí do outro lado. Do outro lado, né? Vendo. Uma das coisas que eu já falei que a gente pretende fazer é alguns vídeos de coisa na neve, porque a gente ainda tá aqui no período de neve. Eu já escalei um programa pra gente fazer, que eu não vou falar ainda sobre, mas ainda que a gente não vá fazer esse programa, um dia que nevar bastante dá pra gente ir lá fora, enfim, tem coisas que eu acho que é interessante a gente mostrar, certo? Concordo, sim. Pra finalizar esse vídeo, tem mais alguma coisa pra você falar antes de finalizar? Você fez um... Não. Não? Eu queria deixar aí, dei uma tarefinha pro marido agora há pouco pra pensar em 3 metas pra esse ano, 3 objetivos que a gente quer atingir esse ano. Coisas bem genéricas, as 3 coisas que eu pensei pra mim. Uma coisa que eu quero muito esse ano é mudar de emprego. Talvez eu possa... Tô quase caindo aqui, não derruba eu não. Sorry.
Talvez eu possa falar um pouco mais pra frente de todo esse meu processo nesse emprego que eu tenho aqui. Acho que desde a faculdade é um negócio legal. Transição de carreira é um negócio muito difícil. Você tem feito isso de uma maneira... Minha vida inteira eu tô transicionando de carreira, né, amor? Minha vida inteira, não queria falar nada, não. Eu não tava falando isso, mas ok. Mas, enfim, eu tô infeliz no meu trabalho. Mudar de trabalho é uma coisa que não depende só de quem quer. A gente precisa achar outro trabalho. Mas um objetivo que eu tenho é fazer tudo que tiver ao meu alcance pra me procurar outro emprego, procurar outra empresa ou procurar outra coisa pra fazer, não necessariamente um emprego. Outro objetivo que eu tenho, que eu acho que era um objetivo seu, mas você não colocou na sua lista porque você é mais pé no chão do que eu, e eu coloquei como mudar de casa. A gente tem aí um plano de comprar uma casa. Hoje mesmo a gente falou sobre isso. Talvez a gente adie esse plano. A gente ainda não sabe exatamente como é que vão ser as coisas daqui pra frente. Mas eu coloquei mudar de casa. E ainda que a gente continue nesta mesma casa, eu, sei lá, vou querer mudar o ambiente, me sentir melhor dentro de casa. E o meu terceiro objetivo, que é um objetivo que todo mundo sempre tem a vida inteira, é cuidar melhor do meu corpo. Mas eu acho que esse ano o meu foco é diferente. Me alimentar melhor, prestar atenção nas coisas que eu tô comendo, parar de ingerir tanto café, por exemplo, parar de diminuir ao máximo que eu puder a bebida alcoólica, coisas que não agregam nada. Nutrir bem o corpo. Exatamente, nutrir meu corpo. São boas metas, né? Você pensou nas suas? Pensei, mas já esqueci. Talvez você tenha que mudar. Você tinha falado duas aquela hora. Eu já nem lembro também quais que eram. Então, o que eu te falei aquela hora? Lançar um produto? Inclusive eu tô fazendo isso aqui agora. Não lançando, né? Mas eu durante a minha carreira, eu trabalho com tecnologia. Eu tive várias ideias. Várias delas morreram por terra. Tem um específico duas específicas que eu tô bem empolgado em fazer. Não vou ficar rico, não. Não é uma ideia pra ficar rico. Mas é uma coisa que eu acho que é legal você passar por esse processo uma vez de criar um produto, criar uma marca, pensar em tudo isso. Então vai ser bem, bem legal. No final das contas, se ninguém usar, eu vou usar. Então pra mim já vai ser útil, porque eu não vou ter que pagar um produto se eu posso usar o meu próprio, né? Outra coisa que eu coloquei, eu todo ano, basicamente, minha vida toda, eu tenho meta de emagrecer. Mas esse ano, eu acho que minha meta é um pouco diferente, assim. Ano passado, eu consegui perder peso. Eu consegui fazer dieta e treinar por ali um período de 3 meses, né? Vários períodos de 3 meses, aí parava, começava de novo, parava, começava de novo. Então tem um problema de consistência ali, mas o que eu mais senti dificuldade é na minha relação com a comida, né? Como eu uso a comida e como eu enxergo a comida na minha vida. Então essa é uma coisa que eu quero cuidar esse ano. Acho que eu vou me preocupar um pouco menos com balanço e com peso e passar a olhar melhor. Tô usando a comida nesse momento com essa emoção e tal, então cuidar um pouco mais dessa minha relação com a comida hoje, que não é uma relação saudável, né? E por último, acho que é cuidar um pouco de saúde mental, assim, a gente agora no fim do ano, o meu sogro, o pai da Lu, né, comentou bastante sobre o fato da gente não ter amizades aqui por perto, mas eu tinha bastante gente no Brasil, assim, que eu gostava de trocar ideia, de gastar um tempo só, sabe, falando lorota e tal, então é uma coisa que talvez eu passe a me preocupar um pouco mais esse ano. Enfim, então acho que é cuidar um pouco desse aspecto de saúde mental. Esse foi só um exemplo que eu dei, tem muita coisa para arranjar ainda, mas é algo que eu senti necessidade. É isso. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, deixa comentários, manda pros amiguinhos, enfim. Tudo que todo youtuber pede para fazer, a gente pede aqui também. E é isso. Os Instagrams da gente tá aqui. Quem quiser seguir será muito bem-vindo. Toda quinta a gente pretende subir vídeo. Isso. Que tem de recados finais. Acho que só. Seria legal se vocês pudessem acompanhar a gente nesse ano todo aí. A gente pretende ser bem mais consistente e trazer coisas mais interessantes. Esse vídeo aqui foi um vídeo mais falando, explicando e tudo mais. Mas a gente queria muito saber os inputs de vocês. Aí, se tiver alguma coisa específica que vocês querem saber, a gente tá super aberto. É isso daí. É isso? Vai ficar longo esse vídeo, hein? Qual deles? Esse aqui. Esse aqui a gente pode cortar tudo. Só esse período tem 12 minutos. A gente corta tudo. A gente fala, oi, tchau. Vai ser só. É isso, galera. Quinta-feira,
Toda quinta-feira tem vídeo, acompanha a gente, chama os amigos pra vir acompanhar também, e é isso. É isso aí, vem com nós. Beijo. Falou! Tchau.